Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o mundo urbano, mas nós vamos especificar um pouquinho a mais sobre seus problemas, né, os problemas urbanos associados ao clima e principalmente também à produção e ao manejo do lixo, né, dos resíduos sólidos. Então, para a gente poder iniciar, né, essa aula, a gente precisa entender que ao longo de todo o processo que a gente vem descrevendo ao longo das últimas aulas, né, de crescimento, né, de surgimento, crescimento da cidade, né, de diversificação dos espaços da cidade, né, foram ocorrendo uma série de transformações na paisagem que a gente chama da cidade. A gente viu isso em alguns slides nas aulas anteriores, né, onde gradativamente, né, a paisagem, a forma da cidade vai se transformando. E a gente sabe que todas essas transformações, né, modificaram também outras questões importantes, como, por exemplo, o clima, porque houve uma intensa ocupação das áreas, né, sem levar em conta as questões ambientais. Então, regiões de mata, né, ou de vegetação foram retiradas, né, foram destruídas, substituídas por concreto, né, por asfalto, né. Isso daí impermeabilizou o solo, ou seja, o solo deixou de ser permeável, ou seja, a água deixou de adentrar no solo, né, ficou superficialmente sempre acima dessas construções. As ruas, avenidas cobertas por asfalto, redução de áreas verdes, como eu já falei, a questão dos poluentes. Quanto mais a cidade cresce, mais carros, mais indústrias, né, mais produção de combustíveis fósseis. Todos esses problemas concentrados num único espaço urbano e cada vez mais intensos, né, geraram uma série de transformações dentro da cidade. Então a cidade, além da sua forma, né, e da forma de vida que a gente viu ao longo das últimas aulas, como ela vem se transformando, né, essa transformação da forma, né, e do modelo, da forma de vida das cidades também transformou e gerou impactos climáticos nessas cidades. E a gente vai ver alguns desses impactos climáticos a partir de agora. Um primeiro impacto importante para a gente compreender é o que a gente chama de ilha de calor. Né? Ilha de calor é um fenômeno muito sentido, a gente consegue sentir ele nas cidades grandes, né? Em diferentes bairros destas mesmas cidades. O que significa ilha de calor? A ilha de calor é uma área em que o calor, a sensação térmica, é maior do que em outras áreas. E essas áreas geralmente estão associadas às áreas de maior concentração urbana, maior concentração de poluentes, maior concentração de construções, asfalto, né, e de produção industrial, de produção de poluentes e assim por diante. Então, por exemplo, quando a gente vai para os centros da cidade, a gente tem uma sensação de que eles estão mais quentes do que outras regiões, porque outras regiões, por terem seus prédios mais afastados, por terem um tráfego menor, né, ou seja, menor produção de poluentes, menor quantidade de carros nas ruas, menor quantidade de pessoas nas ruas, menor quantidade de asfalto, menor quantidade de construções, prédios e assim por diante, o ar pode circular melhor. Nós temos geralmente nas áreas pouco construídas, áreas verdes, né? Nós temos menos poluente, menor circulação. Então a gente consegue perceber dentro de uma mesma cidade diferentes temperaturas. Então se a gente vai no mesmo dia, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, se a gente for ao centro do Rio de Janeiro, nós vamos perceber e ter uma sensação de calor muito maior do que se nós formos para uma área mais litorânea ou se a gente for para uma área mais alta, como por exemplo o Alto da Boa Vista. No Alto da Boa Vista, a sensação térmica é geralmente muito menor do que no centro da cidade. E essas duas regiões estão separadas por poucos quilômetros. Só que existe uma diferença. A quantidade de verde, a quantidade de construção, a quantidade de circulação. E, além de tudo, o Alto da Boa Vista está numa região mais alta também. Então tem a questão do relevo também. Então, dentro das cidades, nós temos diferentes percepções de calor. E quanto mais construído, né, quanto mais poluído, quanto mais concentrado estão as construções, maior será essa sensação. Por isso que a gente chama de uma ilha de calor. Se a gente olhar esse mapa aqui do estado do Rio de Janeiro, mas mais especificamente do município, né, do Rio de Janeiro, nós conseguimos perceber uma diferença, né, das temperaturas médias. Né? A gente pode ver que quanto mais escuro, né, estiver o mapa, significa que maior a sensação térmica, maior a percepção de calor. Então a gente pode ver áreas próximas umas das outras com diferenças de até 20 graus. Né? E isso a gente pode estar associando tanto em relação ao relevo, mas também em relação à circulação atmosférica, também em relação à quantidade de poluição, à circulação de pessoas, nível e quantidade de construções e assim por diante. Quais são as consequências destas relações? Né?
Essa oscilação de temperatura entre o centro de uma grande cidade, uma zona rural ou uma área mais afastada pode variar, né, em relações próximas de 4, 6 graus, até mesmo mais de 10 graus, o que proporciona muitos inconvenientes para a população principalmente a relação de calor e relação de frio. Então a gente vai um dia para o centro, né, com o tipo de vestimenta associada a porque a gente percebeu que estava frio próximo da nossa casa, e quando chega lá está muito mais quente do que a gente imaginava, porque a gente está no centro, numa área concentrada, a gente precisa trocar de roupa, e aí a gente precisa, ou então o contrário, né, a gente está no centro, vai para o interior, a gente sente frio, passa frio, né? Outra questão também é essa diferença faz com que aumente cada vez mais o consumo de energia elétrica, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, para climatizar os ambientes, ar-condicionado, né? Essas regiões, por serem quentes demais, precisam de um ar-condicionado potente para que o calor dentro dessas regiões seja mais ameno, né? Então, gasta-se muita energia com isso nos centros urbanos e assim por diante. Então, nós temos essas consequências, mais umas questões de inconveniente e gastos, né, associados à energia elétrica. Óbvio, também nessas regiões concentradas, também o grau de poluição também é muito pior para a saúde humana, também gera consequências à saúde, principalmente as questões respiratórias. Então, nos centros da cidade, nós sentimos uma respiração mais seca, né, devido à quantidade de poluentes, à quantidade de calor, né, e nós podemos sofrer ao longo de muito tempo respirando esse ar poluído, né, nós podemos ter problemas associados à nossa respiração. Então, como eu já disse, né, essa poluição atmosférica, principalmente dos centros urbanos, né, causada pela indústria, pelos automóveis, né, a grande quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, né, que são os gases poluentes vindos principalmente da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, né, todas essas questões que estão nos centros urbanos, nos ônibus, nos carros, né, nos caminhões, todos esses processos, além da questão do calor, também, né, como eu já disse, tem um impacto direto na saúde, né? Principalmente as pessoas com problemas respiratórios, que têm esses problemas atacados e piorados nessas regiões. Além disso tudo, também podemos ter problemas de pele, lacrimação, né? Irritação na pele, algum tipo de alergia, né? Associado a esse tipo de poluição. Outro problema muito comum que nós temos também nos centros urbanos, nas grandes cidades, associadas ao clima e à poluição, às transformações associadas ao processo de crescimento da cidade, é o fenômeno que a gente chama de inversão térmica. É um fenômeno atmosférico que é muito comum nos grandes centros urbanos, principalmente nas áreas mais industrializadas, né? Principalmente nas regiões que têm a proximidade com regiões de montanha, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, que está, né, numa região um pouco mais alta. Ocorre quando o ar frio, que é mais pesado, mais denso, né, ele não consegue circular por uma camada de ar quente, que é menos denso, provocando uma alteração na temperatura. O que acontece assim, se a gente olhar nessa primeira imagem o fluxo normal, a gente sabe que o ar quente ele vai subir, né, vai empurrar o ar frio que está lá em cima mais para baixo, esse ar frio vai se aquecer e vai formar um ciclo completo, né? Quando ele se aquece, ele sobe, empurra o que estava quente lá em cima, mas já se resfriou para baixo e assim por diante. A questão é que na inversão térmica, né, num dia de inverno geralmente, esse ar frio, né, está mais frio do que o ar de cima, né, porque está numa região mais próxima de montanha. Portanto, ele não circula. Só que nesse ar também nós temos um grande problema, que é a quantidade de poluentes. Os poluentes estão nesta camada superficial, né? E essa camada superficial é extremamente ruim para ser respirada. Por isso que nos dias de inverno, em cidades como São Paulo, né, cidades mais frias e altamente industrializadas, né, as pessoas têm muitos problemas respiratórios. Por quê? Porque existe uma demora para esse ar se aquecer o suficiente para estabelecer o fluxo de circulação normal. Isso vai acontecer lá para as 10, 10 e pouca da manhã. Portanto, entre as 7, né, e as 10 da manhã, essas 3 horas que existe um fluxo intenso, né, das pessoas indo para o trabalho, para a escola e assim por diante, né, a poluição fica concentrada, né, na camada mais baixa da atmosfera. E nessa camada mais baixa é onde nós respiramos. Portanto, temos muito problema associado à inversão térmica. Então, quais são as consequências? Doenças respiratórias, irritação nos olhos, como a gente já falou. Uma das possíveis medidas para minimizar os danos dessa inversão térmica, né, é a utilização de biocombustíveis, fiscalização da indústria, redução de queimados, ou seja, tentar diminuir o nível de poluentes. Para quê? Para que este ar
preso, né, nas primeiras horas da manhã, não seja repleto de poluentes, ou seja, não cause dano à população. E a gente está falando de grandes cidades, é uma grande quantidade de população. Outro problema muito característico também das cidades grandes é o que a gente chama de chuva ácida. Primeira coisa importante é que a gente lembrar que chuva ácida não significa ácido daquele sentido de ácido sulfúrico, não vai corroer, né, nada em curto prazo. É uma chuva levemente ácida, né, que vai corroer estruturas, né, a longo prazo. Né? Não é nada que vai queimar a pele instantaneamente, como o nome às vezes pode sugerir. Então, toda chuva já é naturalmente ácida. Por quê? Porque ela tem partículas de poluição, aquelas poluições junto com a água se transformam num pequeno ácido, e esse ácido, né, ele vai corroendo as coisas ao longo do tempo. Só que nas cidades mais poluídas, esse ácido, né, essa formação de ácidos é um pouco mais forte. Né? Quanto mais poluída for a cidade, mais ácida é a sua chuva. Né? Ou seja, a sua chuva tem um poder corrosivo muito maior do que os outros. E que tipo de coisas podem acontecer? Né? A principal coisa é a corrosão, né? Além de, obviamente, ser a química, né? Ou seja, aquele material poluído voltar para a atmosfera, voltar para próximo dos nossos corpos, né? Com uma grande quantidade de poluição, ou seja, uma água extremamente poluída, né? Ela também tem um poder corrosivo um pouco maior. E esse poder corrosivo é responsável pela corrosão de estruturas antigas, né? Ou seja, prédios antigos geralmente são mais corroídos. Por quê? Porque o processo de construção deles, muito antigo, não utilizou cimento armado, como a gente conhece. Né? Utilizou mais rochas, né? Mais rochas lapidadas. E a gente pode ver nessa imagem, por exemplo, que esculturas são as que mais sofrem. Né? Elas perdem geralmente as suas pontas, que é por onde a gota escorre e vai carregando aquelas pequenas partículas, ou seja, vai transformando aquilo numa coisa mais lisa, né? Com menos pontas, e as pontas das esculturas sofrem mais com isso. Outra questão também são carros antigos, né? Feitos de materiais e coisas mais associadas ao ferro. Né? Por quê? Porque o ferro tem mais corrosivo, pode ser mais corroído, e aí o que acontece é que a gente vai vendo aquela ferrugem sendo formada, né, nesses materiais. Então a gente pode ver essas grades, né, que a gente vê nos prédios, grades de parques, né, cercas, a gente vê eles mais corroídos, né, aquela cor de ferrugem. Está acontecendo ali uma corrosão associada à chuva. Né, e quanto mais ácida, porque é mais poluída a cidade for, mais corrosiva será essa chuva. Outro problema muito grande que também está associado à poluição e ao crescimento da cidade são as enchentes. Né? Enchentes, a gente, na cidade do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, né, são extremamente comuns. Por quê? São calamidades naturais, ou seja, quando de repente uma grande quantidade de chuva acontece, né, e ela é maior a quantidade do que o leito dos rios, né, o leito pode superar. Então, o que acontece é que quando chove demais, o leito do rio enche e transborda. E quando ele transborda, o que acontece é que as áreas próximas daquele rio ficam debaixo d'água. Né? E o Rio de Janeiro, como é uma capital, uma cidade no nível do mar, todas as áreas são passíveis de enchente, porque nós temos muitos rios, né, desembocando das nossas praias. Então, essas áreas são áreas extremamente alagáveis. Então, as enchentes têm a ver com isso, quando o volume da água é superior ao que o rio, né, ou aquele corpo hídrico pode comportar. E quais são as causas da enchente? As principais causas das enchentes estão associadas às alterações na bacia hidrográfica, ou seja, os rios eram muito maiores do que são hoje em dia, e a cidade vai crescendo e vai comprimindo o rio num pequeno espaço. Às vezes, até mesmo, o rio é canalizado, ou seja, transformado numa coisa subterrânea. Só que o problema é que quando essa chuva é maior do que o esperado, esse rio transborda. E quando ele transborda, né, ele fica evidente, aparece, e aí essa enchente se dá. Então, outra coisa que contribui também é a poluição através dos lixos. Né? Quanto mais lixo jogado, mais entope as canaletas, as formas de dispersão dessa água, ou seja, essa água vai ficando cada vez mais concentrada em determinados locais. E por estar concentrada em determinados locais, entope os locais de saída, de fuga dessa água para o mar, e aí o que acontece é que a cidade vai se enchendo como se fosse uma piscina, né, vinda de água da chuva. Muitas cidades foram construídas, né, como o caso do Rio de Janeiro, nas margens dos rios.
Antigamente, a presença de água doce era uma condição fundamental. Então, as cidades cresceram em volta dos rios, como a gente viu na aula anterior sobre o processo de criação e formação das primeiras cidades, né? Porque ali a população ia se fixar, porque ela precisava daquela água doce para poder, né, plantar, beber e assim por diante. Então, as cidades crescem em volta dos rios. O que acontece é que, conforme a cidade vai crescendo, ela vai tomando o espaço dos rios e, durante a época das chuvas, o rio toma esse espaço de volta. Só que a cidade está ali no meio. Então, a gente precisa entender a diferença. Se a gente olhar aí essa imagem, a gente consegue ver a situação normal de um rio, né? Uma enchente, uma inundação. Uma enchente é quando o rio ele extravasa para as suas margens. Uma inundação é quando ele extravasa além de suas margens e consegue chegar até as áreas urbanas. A diferença entre inundação, enchente e alagamento é que o alagamento são áreas com uma pequena depressão entre a própria cidade. Então, nós podemos ter áreas de inundação tem que estar próximas de rio, de enchente também. Mas áreas de alagamento geralmente são áreas mais baixas, né, do que as áreas ao seu redor, que a água vai para aquele lugar. E quando a água chega ali, ela não consegue ser escoada, ou porque tem lixo demais nas canaletas, né, que escoam essa água de volta para o rio, né, que do rio vá para o mar, ou então porque essas áreas são extremamente impermeabilizadas, ou seja, tem muito asfalto, ou seja, no asfalto a água não consegue ser infiltrada, então a água vai ficar sempre em cima do asfalto e vai crescendo para cima e não vai adentrar. Então, como eu já disse, enchentes são diferentes de inundação e alagamento. A gente tem que compreender as diferenças. Enchente e inundação nos leitos do rio, né? O enchente é a elevação natural, normal, né, sem extravasar as margens. Inundação é quando extravasa as margens. O alagamento é o acúmulo momentâneo de água num determinado local, ou seja, por esse local ser mais baixo que os demais, ou por alguma deficiência, lixo, né, impermeabilização e assim por diante. Além dos problemas que a gente falou já de atmosféricos associados à chuva e assim por diante, né, existem também os problemas urbanos associados à produção e consumo. Né? E o principal deles é o lixo. Né? Nós sabemos que uma cidade, né, como a cidade do Rio de Janeiro, cidade como a cidade de São Paulo, são cidades que têm muita população, né, muita produção, e obviamente a produção e o consumo gera lixo. E a gestão e o manejo desse lixo, como fazer, como tratar esse lixo, é extremamente importante para o funcionamento da cidade. Por quê? Se esse lixo não for bem tratado, ele pode gerar uma série de problemas, desde os problemas climáticos a problemas de saúde a problemas de enchente. Então, a gestão e o manejo dos recursos, né, sólidos, né, do lixo são extremamente importantes. Então, os resíduos sólidos, né, o lixo, é um problema muito grande nas cidades. Porque a população cresceu demais, a produção cresceu demais, e a coleta e o destino são caros, além disso tudo. Então, muitas das vezes, as pessoas optam pela coisa mais barata possível. E a coisa mais barata possível é o lixão. Né? E o que é o lixão? O lixão é o descarte indiscriminado, joga tudo em qualquer lugar. O grande problema é que o lixão tem dois problemas muito sérios. O primeiro problema é a poluição como um todo, né? Porque aquilo é um local de não tapado, geralmente próximos de áreas urbanas, né? E aí vai gerar doenças. E a outra questão é a produção do que a gente chama de chorume. É um líquido, né, que todos nós conhecemos, um líquido proveniente da decomposição desse lixo. Né? Esse líquido vai adentrar, infiltrar no solo e alcançar o lençol freático e, obviamente, a água dessa cidade. Então, é uma coisa extremamente poluída e pode chegar a nossas casas através, principalmente, da nossa água. Então, os lixões são as formas mais baratas, mais comuns nas cidades brasileiras, mas as piores possíveis também. Outra forma, e a questão associada ao problema do lixo, a gente tem os danos à biodiversidade, a proliferação de diversos vetores como ratos, baratas, moscas, etc., produção do chorume, a contaminação do solo, geração de gases que contribuem para o aquecimento global e vão contribuir para a inversão térmica, como eu já disse, vão contribuir para a ilha de calor, a disseminação de doenças, né, associadas à água parada ou a outros animais, dengue, leptospirose, disenterias, gastroenterias e assim por diante, a ampliação dos problemas associados às enchentes urbanas, e assim por diante. Como é que a gente deveria, então, tratar o lixo? Né? Nós temos algumas formas de tratamento de lixo que poderiam ser utilizadas. Né? Obviamente, não dá para se utilizar numa cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, única e exclusivamente uma forma, né? Porque nós produzimos lixo demais. Mas existem 3 formas
possíveis de ser utilizadas no mesmo cenário que seriam extremamente importantes. A primeira delas, o aterro sanitário. O aterro sanitário parece muito um lixão, só que ele tem uma diferença muito importante. Ele é tapado por cima e por baixo, e o fato dele ser tapado por cima e por baixo impede os dois principais problemas do lixão, que é a proliferação de doenças e também a produção de chorume e infiltração do chorume no lençol freático. Então são compostos por solos impermeabilizados, ou seja, tapados embaixo, né, com uma espécie de lona, uma capa, né, onde o material é aterrado, ou seja, joga todo o lixo ali, aquele lixo é recoberto por terra, né, e vai se decompor ali. Esse processo de decomposição pode até mesmo ser utilizado para a produção de energia, né, e o chorume será controlado por essa capa. Então, é um processo controlado de aterro sanitário. A outra forma é a compostagem. A compostagem pode ser feita, inclusive, dentro das nossas próprias casas, que é a forma de resíduo sólido orgânico. Se a gente pega aqueles restos de materiais orgânicos, comida e assim por diante, que podem ser transformados em adubo. Então, a gente vai deixar aquilo, eles colocam em algum espaço para que aquilo seja decomposto, né? Aquilo vai se tornar uma espécie de farelo, de adubo, né? E esse adubo pode ser utilizado para adubar, né, hortas, para adubar áreas de plantação e assim por diante. E a outra, e talvez uma das mais importantes e mais visíveis, que a gente mais precisa potencializar, é a reciclagem e a coleta seletiva. Né? Lembrando que coleta seletiva e reciclagem são dois fatores de um mesmo processo. Né? Essas são as duas principais formas de gestão de recursos sólidos, né, que estão associados àquela ideia que a gente precisa para o futuro, que é a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolver a sociedade, né, sem que a sociedade pare no tempo, mas sem que ela deixe problemas para aqueles que vão nascer no futuro. Então, isso é o desenvolvimento sustentável. E gestão do lixo é uma das bases do desenvolvimento sustentável. Como é que a gente faz isso? Né? Coleta seletiva, separando o lixo, né, o que é o plástico, o que é vidro, né, a gente vê isso em diversos locais, separando seletivamente o lixo de acordo com a sua origem para destiná-lo diretamente para áreas de reciclagem. E aí, reciclagem é você readequar, pegar aquele lixo e transformar em outro material, até mesmo o mesmo material, né? E qual é a ideia disso? Qual a importância disso? Tem dois fatores a importância disso. A primeira é que nós não precisamos retirar esse material novamente da natureza. Se nós pegarmos o vidro, moer o vidro e transformá-lo em vidro novamente, nós não precisamos ir atrás de nova matéria-prima para vidro, alumínio e assim por diante. Então, nós podemos deixar a natureza recompor-se sozinha. A outra questão importante é que todo esse processo gera uma série de empregos, né? Porque nós temos desde os catadores, né, que são aquelas pessoas que ficam carregando carrinhos pela cidade, que são extremamente importantes, né, para a cidade. A gente não sabe o tamanho da importância dessas pessoas, né? Elas fazem do lixo um sustento para elas e, além disso, elas fazem desse sustento delas uma limpeza das nossas ruas. Então, eles são extremamente importantes. Esses catadores, né, são juntos geralmente em cooperativas, já entregam em determinados locais, né? Esses locais vão empregar novas pessoas, vão destinar o lixo a ser transformado em outra coisa e esse novo produto vai ser vendido para a indústria, ou seja, sem impactar diretamente. Só impacta a natureza uma vez, na vez que que esse produto, a matéria-prima, foi retirada. Desde então, a natureza não é mais impactada com grande força. Então, a reciclagem é uma das formas mais importantes da gente compreender e da gente readequar o manejo do lixo na nossa cidade. Bom, espero que vocês tenham compreendido as questões importantes associadas ao clima urbano, né, a inversão térmica, a chuva ácida, né, as questões atmosféricas, né, todas associadas à produção de poluição na cidade, concentração urbana na cidade, assim por diante. Como esse processo também tem impacto direto nas questões associadas à chuva, enchentes, inundações, assim, né? E as outras questões também associadas ao lixo, que todo esse processo de crescimento da cidade também tem impacto, pois produz lixo. E a forma como a gente maneja, né, e cuida do lixo é extremamente importante para a ideia de desenvolvimento, né, sustentável, desenvolvimento para o futuro que a gente precisa ter. Bom, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Um abraço, até mais.